mulher! E aí, minha filha? Tudo bem? Tô aqui hoje com a minha modelo, mulher. Ai, a gente vai fazer mais um vídeo para nossa playlist Guia do Seu Estimado Perfeito. E hoje eu vou focar nas características de olhos da Tati. Ela tem um certo volume na pálpebra fixa, tem características de olhos bem específicas, mas já começa a ter uma certa profundidade nos olhos, muito por conta da idade, que é natural da gente vir tendo conforme vai passando o tempo. Então, hoje vai ser bem específico para os olhos dela e você já vai conseguir se identificar e ver se você tem essas características de olhos também para aprender a fazer o seu esfumado perfeito aí, tá bom? Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, mulher, pra não perder os vídeos que saem toda semana, tá bom? Agora vamos embora pro vídeo. Resolvi fazer essa parte do vídeo narrada pra não ficar muito longo. Começo aplicando o corretivo com um pincel de esfumar, pra não aplicar muito produto, e vou dar o acabamento com a esponjinha. Assim o corretivo vai ficar bem lisinho e a sombra vai pigmentar bastante e sem ficar manchada. Vai ficar tudo bem uniforme e o esfumado ficar com um acabamento bem bonito. Vou vir agora com uma sombra marrom não muito escura para começar a criar o fundinho desse esfumado. E o maior foco desse meu esfumado vai ser na região externa do olho dela, justamente para levantar o olhar. Então eu vou subir o máximo possível essa sombra, mas sem deixar tocar na sobrancelha, porque ela não tem muito espaço de pálpebra e se encostar na sobrancelha vai diminuir um pouco mais esse espaço. Vou vir agora com um marrom um pouco mais escuro para dar mais profundidade. Então se você, assim como ela, tem essa região da pálpebra fixa, que é essa abaixo da sobrancelha mais volumosa, pode apostar no esfumado como esse, que leva essa sombra escura por essa região. E repara que eu não fico com a sombra só no final do olho, eu levo ela pra frente também, mas sem deixar pegar naquela região profunda da frente dos olhos dela. Eu sempre aplico essa sombra mais escura acima da região mais profunda, porque se eu aplicar na profundidade, o olho vai ficar mais fundo ainda, e um olho fundo traz uma questão de envelhecimento, um ar de cansaço. Então eu levo pra frente a sombra para dar profundidade em toda essa pálpebra gordinha. Venho agora com o pincel da primeira sombra para dar acabamento, e fica aí a minha dica para você. O esfumado é paciência, às vezes a gente precisa voltar com a sombra anterior para não ficar com nenhuma marcação, ou até mesmo só com um pincel. Vem agora com um pincel menorzinho e uma sombra ainda mais escura para dar ainda mais profundidade. Por quê, mulher? Quanto mais escura for a sombra, mais efeito vai dar no olhar. Então eu foco bastante nessa região externa dos olhos para levantar o olhar dela. E levo essa sombra acima do côncavo para dar profundidade naquela pálpebra fixa que é mais gordinha, e assim o olhar dela ficar mais aberto, mais jovial, não ficar caído, que traz aspecto de envelhecimento, e assim trazer mais harmonia para a beleza dela. Com o meu dedo eu vou dar batidinhas ali na bordinha dessa sombra no meio da pálpebra para esticar o corretivo e já fazer um degradê. É uma dica muito top. E aí eu venho com uma sombra begezinha só para fazer o degradê para a sombra que eu vou usar no início dos olhos, que no caso vai ser um iluminador para fazer um fundinho para um brilhinho que eu vou colocar. Como eu falei, essa região do início dos olhos dela é profunda, então eu preciso colocar uma cor clara para poder dar volume e tirar essa profundidade. A gente tem que trazer esse equilíbrio para os olhos. Esse brilho que eu tô usando é uma sombra asa de borboleta da Quem Disse Berenice. Ele é bem antigo, mulher, pra você ter uma noção, eu usei ele nos meus 15 anos. Fiz ali um acabamento com o pincel e agora eu vou fazer o esfumado inferior. Vou usar as mesmas sombras que eu usei em cima, começo com a mais clara e aplico o esfumado mais fino no canto externo dos olhos e mais grosso no canto interno para levantar o olhar. E olha só o resultado dessa maquiagem. E ó, mulher, essa foi a técnica, o vídeo de hoje, um esfumado que trouxesse um olhar jovial, um olhar mais aberto, feminino e que valorizasse a beleza dela. Eu espero que você tenha gostado. Bota aqui nos comentários se você se identificou com as características de olhos dela e se gostou desse vídeo. Pode deixar aqui também sugestão. Ah, Samara, meu olho é saliente, meu olho é separado. Deixa aqui nos comentários que eu trago uma modelo no próximo vídeo pra poder te ajudar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo, tá, mulher? Um beijão. Tchau.